Aqui, olha. Ô, guris, vocês estão me escutando? Sim, te escuto, alto e claro. Eu tô escutando também. Ah, tá. Tranquilo, não começou a aula ainda, né? Não, Enquanto- 2 minutinhos. Ah, tá. Dá pra esperar 5 minutinhos que eu tô chegando em casa. Beleza. Ah, valeu, obrigado.
Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite. Me escutam? Boa noite, Alice. Então, vamos começando aos poucos aí. Não sei se deu tempo do colega chegar em aula, em casa, né, que tinha pedido. Mas vamos... Tô no carro, no celular no carro, professora. Mais 2 minutos já tô dobrando na minha rua aqui. Mas tranquilo, pode começar que eu tô escutando por aqui. Obrigado, obrigado. Beleza, de nada. Bom, pessoal, então, hoje a gente vai começar a ver a questão dos fundamentos de luminotécnica. Então, hoje a gente começa a ver... Deixa eu ver o chat aqui. Sem problemas, Daniel. Acabei de ver ali o que tu mandou no chat, que não vai conseguir ligar a câmera hoje, não tem problema. Então, voltando, a gente viu 3 aulas, né, sobre características gerais de desenvolvimento de projeto, o que é preciso, questão de roteiro. E a partir de hoje, a gente começa a diminuir um pouco esse leque, tá? E a gente começa a focar, então, mais voltado para a questão do luminotécnico e para a questão da determinação das luminárias, pontos de iluminação e etc. Então, hoje, a gente vê alguns conceitos, tá? Que, inclusive, alguns que me mandaram trabalho já usaram alguns desses conceitos, questão de fluxo luminoso, intensidade luminosa, temperatura de cor, tá? Então, isso, quem me mandou trabalho consta lá na questão das características, tá? E esses itens, eles são levados em consideração para a gente fazer, então, o dimensionamento depois pelo método dos lumes. Então, hoje a gente vai ver uma breve introdução relacionada à luz, questão de artificial, não artificial, até depois ver essa questão, então, de algumas definições. Não são muitas, tá? Não é muita coisa, mas são definições que vão ser consideradas depois, quando a gente for para os cálculos efetivamente, tá? Então, são características que influem na escolha, na determinação de um tipo de lâmpada em detrimento da outra, tá? Então, o que a gente vai ver? A gente tem basicamente essa aula dividida em dois grandes assuntos, né? O primeiro, uma breve introdução sobre relação de fontes de luz, só para a gente começar a trazer esse assunto, né? Até então a gente estava falando só sobre o projeto em si. Essa classificação entre natural e artificial, né? E aí a segunda parte da aula que a gente vai definir, então, alguns conceitos e grandezas fundamentais para a parte luminotécnica, tá? Então, questão de fluxo luminoso, eficiência luminosa, intensidade luminosa, iluminância, luminância, o índice de reprodução de cor e temperatura de cor, tá? Esses são os principais conceitos que a gente vai estar trazendo na aula de hoje. Não todos, tá? Nem todos a gente vai utilizar para o cálculo do método dos lumes, mas alguns sim. O fluxo luminoso, por exemplo, é uma variável que a gente utiliza no cálculo. Então, a gente consulta o catálogo da lâmpada, retira essa informação para determinar o número de luminárias, né? A gente faz uso dessa informação. A questão da iluminância e da luminância, a gente não utiliza efetivamente para cálculo, mas a gente considera essa informação, às vezes, para escolher determinado tipo de lâmpada ou algum outro, né? A gente avalia
essas características, tá? Então, a gente vai começar, a partir da aula de hoje, a ver definições que vão ser importantes para o nosso primeiro dimensionamento, que é o método dos números. Na próxima aula, né, na segunda-feira, antes das apresentações dos trabalhos, a gente vai ter uma aula que vai falar sobre tipos de luminária, né? Então, essa aula geralmente eu dou depois dos trabalhos, né? Depois das lâmpadas, mas eu resolvi colocar antes até para vocês terem um tempo maior aí para falar sobre os trabalhos. Então, são essas duas aulas que faltam teóricas, podemos dizer assim, tá? A gente até vai ter uma aula teórica que eu vou explicar o método, né? Mas aí a gente já vai ter exemplos em seguida. Então, efetivamente, essa aula e a aula de segunda-feira, que são as nossas duas últimas aulas teóricas, né? Ainda com aquela mesmo esquema de ser uma aula um pouco mais curta, para não ser uma aula tão cansativa, né? Então, começando, a gente... Deixa eu ver que tem colega chamando. Só... Alguém está mandando aí o trabalho, aproveitando a deixa. Quem já me mandou, eu retornei, tá? Então, eu tenho 2 grupos que já me mandaram, acho que pelo jeito aqui acabou de me mandar o terceiro, tá? E no final da aula de hoje, eu vou fazer o sorteio de quem vai apresentar na terça e quem vai apresentar na quarta. Tá? Então, quais os 3 grupos que vão apresentar num dia e os outros que vão apresentar no outro. É assim, não sei, tipo, eu mesmo não consigo assistir a aula. Hoje foi uma coincidência mesmo dar esse negócio do feriado e eles liberaram a gente mais cedo, né? E aí tô conseguindo assistir a aula hoje, mas não sei se eu vou estar presente no dia, né? Não sei se eu vou conseguir sair no horário. Eu pensei, de repente, não sei se tu vai aceitar, se tem como fazer isso aí. Eu pensei até com os colegas em gravar a apresentação entre nós e te mandar, de repente, para passar na aula. Não sei se tu aceitaria isso. Olha, tem 2... Posso dizer até 3 opções, tá? Essa que tu levantou é uma opção, se o teu grupo aceitar, não tem problema. Inclusive, no próprio PowerPoint que tu me mandou, tem como gerar o áudio em cada um dos slides. Beleza. Tá? E aí, quando eu botar aqui para rodar, vai rodar o áudio, né? Tem como só tu gravar a tua parte. Sim. Tá? E os colegas falarem aqui na hora, tá? Ou, se algum colega não se importar de falar a parte que seria tua, né? Aí tu é avaliado com base na média dos colegas na apresentação, né? Mas aí tu pode conversar com o teu grupo, ver o que vocês preferem e aí me chama que a gente acerta. Essa questão do serviço não tem problema. Tranquilo, então. Não precisa, de repente, tentar sair mais cedo ou algo assim, só por causa do trabalho, entendeu? Sim, beleza. Aí obrigado. conversa com eles aí, vê, e aí só me retorna que a gente acerta isso, sem problema. Tá. Tá? Então, não deixa eu esquecer, né? Depois, no final da aula, de eu fazer esse sorteio aí, porque eu já estava esquecendo que eu tinha que fazer isso hoje. Tá? Então, a partir de agora, a gente começa efetivamente a construir o nosso projeto. Tá? Então, com foco primeiro na questão da iluminação, né? E aí a gente começa uma introdução bem simples, né? Falando primeiro sobre a questão da luz, porque a gente diz, um ponto de iluminação, um ponto de luz, uma fonte de luz, mas o que é efetivamente, né, a luz? Então, se a gente for pesquisar uma definição mais formal, né, a gente encontra que luz é uma fonte de radiação que emite ondas eletromagnéticas em diferentes comprimentos. Apenas algumas ondas de comprimento de onda definido são visíveis ao olho humano.
Então, a gente tem tipos de comprimentos de onda em que a gente diz, não é visível ao olho humano, né? Então, a luz é tudo aquilo que a gente consegue, então, visualizar aqueles comprimentos de onda. A gente tem como calcular isso, tá? Essa questão através do espectro, através de velocidade, enfim, mas não é a nossa ideia aqui, o nosso foco. O nosso foco é só em prover, né, a iluminação para os ambientes, né? E uma correta iluminação, uma iluminação que seja bem distribuída, que atinja todos os pontos do cômodo, tá? Porque às vezes acontece, a gente coloca um ponto de iluminação lá e a gente tem, numa certa parte do cômodo, a gente tem uma iluminância muito forte, né? E aí, se a gente for para o entorno do cômodo, a gente não tem essa mesma força, né, nessa iluminação. Aí foi o que eu disse na outra aula, a gente acaba às vezes, não está dando para enxergar direito aqui mesmo, eu estou no escritório e eu tenho um ponto de iluminação, aí eu digo, mas aqui onde eu estou não está dando para enxergar direito. Aí a gente vai lá e aumenta a potência da nossa lâmpada. E às vezes essa não é a melhor solução, porque de repente o ambiente ele teria que ter 2 pontos de iluminação ao invés de 1, né? E essa etapa, né, ela não é muito comum de ser feita, tá? Se a gente for parar para pensar, quando a gente tem essa questão de projeto, isso é meio que vai meio que na marra, né? Essa peça é tanto por tanto, eu vou colocar aqui 1 ponto. Eu vou colocar 2 pontos de iluminação. Mas isso não seria o ideal, tá? Justamente por causa dessa distribuição. E a gente vai ver isso, né? Inclusive, que a gente tem que ter distâncias da luminária em relação à parede, de uma luminária em relação à outra, para a gente ter essa correta distribuição. Então, é interessante essa aula nesse sentido, né? De nos dar uma outra solução que não essa que a gente acaba utilizando no dia a dia e meio que no chutômetro, né? 1, 2 pontos, enfim. Como eu disse, aqui na minha casa, ao menos, todos os cômodos só tem 1 ponto de iluminação. Cômodo menor, cômodo maior, e aí a gente acaba, cômodo maior bota uma lâmpada de potência maior, cômodo menor bota uma de menor. Isso é comum, tá? É o mais comum que tem. Porque, claro, quando foi feita a casa, eu nem tinha pensado em nascer aí, foi feito assim, feito na marra, né? Ninguém pensou, né, seguiu um projeto. Isso é de praxe, né? Mas a gente tem que apresentar aqui, né, ensinar vocês a fazer um projeto desde o início, seguindo a forma correta, né? A gente ainda pode dizer que a luz é uma onda eletromagnética, né? E aí a gente tem o caso da natural e da artificial. A natural, a fonte é o Sol, né? E no caso da artificial, é a energia gerada a partir de outras fontes alternativas. Então, aqui a gente vai trabalhar, então, com o dimensionamento, podemos dizer assim, né? De fontes artificiais, né? De determinação de pontos de fontes artificiais. Então, como eu falei, a gente tem a classificação em natural e artificial. A natural é autogerada, né? Então, a gente não tem nada acontecendo para gerar isso, não tem nenhuma reação acontecendo para gerar essa fonte, né? Ela vai se dividir em espectros de cores, e aí as cores são visíveis dos raios, né? Então, a gente tem
o espectro com luz com comprimentos de ondas mais curtos e mais próximo ao violeta em uma das extremidades e mais próximo ao vermelho em outra. E aí falando, então, trazendo a questão do espectro, né? Mas, como eu disse, a gente não vai efetivamente calcular isso. Então, a gente tem a questão dos raios, né? Isso aí a gente está acostumado a escutar, né? Raio infravermelho, raio ultravioleta. Ambos não são visíveis ao olho humano, né? Quando a gente fala, então, do espectro, a gente tem só uma parte do espectro que o olho humano ele consegue visualizar, né? Mas o espectro todo, né? O espectro completo da luz é o ideal para a vida animal e vegetal no planeta Terra. Então, por mais que a gente não consiga visualizar, né, não quer dizer que não seja importante, né? Eles são essenciais para vida animal e vegetal aí no planeta, tá? É essa luz natural que faz, então, com que plantas e os animais se desenvolvam, né? A gente tem, como eu disse, o sol é a primária, é a luz, é a fonte secundária, isso a gente também sabe por si só, né? E não seria suficiente, tá, manter os seres vivos vivos se a gente não tivesse, então, essa luz natural. Não tem nenhum tipo de luz artificial que substitua e que faça com que eles se desenvolvam sem a luz natural, né? Então, a exposição moderada à luz solar é saudável e beneficia todos os seres vivos do planeta, aumenta a energia e o metabolismo, impulsiona o sistema imunológico e ajuda a produzir vitamina D. Então, tudo isso não seria possível ser substituído através de uma fonte artificial. Então, cada tipo de luz, ela tem sua importância e a sua finalidade, né? A artificial, ela é extremamente importante, sem ela é impossível, né? A gente ficar um dia sem luz hoje é um caos, né? Tudo depende de luz, né? Um dia sem luz, nem aula aqui a gente consegue ter, tudo é extremamente dependente hoje. Mas a gente também é dependente, né, dessa luz natural. Então, não tem como fugir. De qualquer maneira, a gente é dependente de qualquer uma delas, né? A questão da luz artificial, então, ela é gerada através de energia não natural, né? A gente consegue controlar, diferente da natural. A artificial a gente controla, então eu posso ter mais ou menos intensidade, eu posso ter uma potência maior, uma potência menor, eu posso variar, então, com algum sistema que eu consiga alternar a intensidade do mínimo até o máximo, né? Tem luminárias, inclusive, que tem já mais de uma opção, então 100%, 80%, 60%. Eu tenho uma no quarto para leitura que tem 3 opções, então se eu quero muito claro, se eu quero médio, enfim, porque a gente consegue controlar, então é uma variável passível de ser controlada, né? Além de ser controlada, ela pode ser monitorada, né? Então, eu consigo fazer um processo para monitorar se eu estou mantendo a mesma intensidade, se eu estou tendo perda de intensidade luminosa, qual a qualidade, até por uma questão de vida útil. Vocês vão ver que quando a gente for fazer o cálculo luminotécnico, a gente considera a vida útil, né? Porque é uma questão que influi conforme vai passando o tempo, vai perdendo, né, a intensidade, isso é normal, né? Outra questão que é associada à questão da
da manutenção, da limpeza, que não é uma coisa que a gente faz, tá? Limpar tanto a luminária, né? A gente vai falar disso na aula de segunda, quanto a própria lâmpada, né? Porque isso também influencia, tá? Principalmente na questão da luminária. Uma luminária fechada tem uma influência muito grande na intensidade que é gerada pela lâmpada. Então, tudo isso são variáveis que a gente consegue melhorar para ter um resultado mais satisfatório, né? Diferente do que acontece na natural, onde a gente não tem controle nenhum sobre ela, né? E aí a gente começa, então, a definir os conceitos, né? A questão do fluxo luminoso, agora vocês vão ver que a gente vai ver bastante letrinha grega aí. A maioria delas, mas tem um quadro, eu fiz um quadro, resumo no final, associando cada item para vocês. Então, a gente tem a questão do fluxo luminoso, que é a potência de radiação total emitida por uma fonte de luz, ou, né, numa forma mais simples, fluxo luminoso pode ser definido como a potência de energia luminosa de uma fonte percebida pelo olho humano. Então, é a potência, efetivamente, que aquela lâmpada ela tem, uma de 15 watts, de 30 watts, agora de LED de menos, né? Mas é efetivamente essa variável que a gente geralmente considera. Então, eu quero comprar uma lâmpada de LED de 9 watts. Esse 9 watts que é o meu fluxo luminoso. Tá? Então, aqui, não sei se dá para vocês verem direito aí, tá? A imagem. Mas aqui a gente tem uns pontinhos. Tá? Que é justamente esse fluxo luminoso ele sendo emitido, né? Então, a cada segundo, uma fonte luminosa emite luz em determinada quantidade, que a gente chama de fluxo luminoso. A olho nu, não sabemos o quanto de luz está emitida nesse segundo, mas podemos medi-lo através do lume. Quando a gente considera a questão do lumen, tá? Se vocês forem olhar um catálogo, tá? Quem já fez o trabalho, provavelmente, não que tenha olhado um catálogo, mas deva ter se deparado com essa nomenclatura, né? Então, por exemplo, a minha lâmpada tem 2.200 lumens, tá? Essa variável, ela está relacionada com a potência, como eu vinha falando. Mas no catálogo, tá? No catálogo da coisa, a gente vai ter posso até abrir depois aqui um catálogo, se vocês quiserem. A gente vai ter um campo que vai ou ter esse símbolo, ou vai dizer fluxo luminoso, que vai nos indicar, então, esse número de lumens, tá? Que a gente chama. Então, esse LM quer dizer lumen, tá? E aí a gente vai considerar isso para o nosso cálculo, tá? Vocês vão ver que para cada potência, então, 9 watts eu tenho 2.200, 12 watts eu tenho 2.600. A gente tem para cada potência, a gente tem um valor de lumen associado, tá? Um valor de fluxo luminoso associado. A gente tem alguns casos em que a gente tem mais de um tipo, no catálogo, eu tenho 9 watts E e o outro 9 watts F, tá? Só coisas diferentes. Aí eu apresento o mesmo valor de lumen, por quê? Porque ele está associado à potência, não a nenhuma outra característica. Mas a gente vai vendo isso
bastante nos catálogos, conforme a gente for fazendo exemplos e exercícios no cálculo luminotécnico. Tá? E aí, lá no cálculo luminotécnico, a gente vai ter, em determinado momento, o cálculo do número de luminárias, tá? Em que a gente vai levar em conta esse fluxo luminoso sobre o número de lâmpadas que eu tenho na minha luminária. Então, eu tenho uma luminária que tem 4 lâmpadas. Então, eu vou colocar essa informação, tá? Então, esse dado, todo o catálogo de lâmpada tem, tá? E ele sempre vai ser, a gente vai usar muito essa informação. Então, para resolver exercício, vocês vão ter que consultar o catálogo para determinar o fluxo luminoso daquela lâmpada que vocês vão estar escolhendo ou que eu escolhi para resolver os exercícios, tá? Então, aqui as lâmpadas, conforme o seu tipo e potência, apresentam fluxo luminoso diverso, né? Então, por exemplo, a lâmpada incandescente de 100 watts tem 1000 lumens, a fluorescente de 40 watts tem entre 1.700 a 3.250 lumens. Alice, por que tem essa variação? Tá? Em alguns casos, né? Por que eu tenho essa variação? Bom, eu tenho tipos de lâmpadas fluorescentes diferentes, eu tenho fabricantes diferentes, e isso, formatos de lâmpadas fluorescentes diferentes, e isso influi, então, nessa questão dos lumens, tá? E a gente vai depois fazer um cálculo mais adiante, e aí a gente vai ver que a gente tem que considerar essas duas variáveis, né? Porque que eu tenho o valor menor e o valor maior, mas eu posso ter qualquer valor nesse intervalo, tá? A questão da eficiência luminosa, tá? Então, a eficiência luminosa, ela vai... Deixa eu ver. Daniel... Pessoal, para vocês o meu áudio tá bom? Porque o Daniel teve problema com o meu áudio. Disse que ia sair e voltar. Tudo bem? Para mim tá bom. Então deve ter sido a internet Tá bom, para dele. mim tá bom também. Vamos ver, ele tá voltando aqui. Deve ter sido a internet dele que deu uma oscilada, então. Daniel, me escuta melhor agora? Sim, voltei. Tá, beleza. Então, a questão da eficiência luminosa, a gente vai relacionar esses dois valores que eu vinha falando. Então, a gente relaciona o fluxo luminoso, que a gente definiu, com a potência, tá? Então, a eficiência luminosa, aqui no cantinho, ela é dada por essa equação, né? Pela letrinha... É praticamente um N, tá? Mas é uma letra grega que indica rendimento. Mas é como se fosse um N, tá? E a gente consegue calcular, então, essa eficiência. Por quê? Porque a gente tem a questão do fluxo luminoso, que é tudo o que aquela lâmpada ela consegue irradiar, né, para todos os lados, relacionado com a potência que essa lâmpada tem. Então, a partir dessas duas informações, a gente define o quão eficiente é essa lâmpada. Então, a gente tem a questão, a gente fala, é muito comum falar, principalmente da questão da LED, né? Uma lâmpada LED de 7 watts é muito mais eficiente que uma lâmpada, sei lá, fluorescente de 25. Mas como que a gente calcula, como que a gente sabe se efetivamente ela é ou não é mais eficiente, né? Então, é justamente relacionando essas duas variáveis, a questão do fluxo luminoso em lumens com a potência em watts. Então, aqui a gente pode calcular, por exemplo, da lâmpada incandescente, se eu fosse calcular
a eficiência seria... vamos voltar aqui só para ver, ó. Lâmpada incandescente de 100 watts, 1000 lumens. Então, eu vou colocar aqui 1000 lumens, dividido por 10%, desculpa, que é a potência dela, eu vou encontrar que ela tem uma eficiência de 10 lumens por watt, ou seja, a cada watt de potência eu vou estar irradiando 10 lumens. Tá? E aí aqui a gente calcula para os outros. Por exemplo, a fluorescente de 40 watts, o que, que a gente tem? 1.700 a 3.250. Então, o N seria 1.700 dividido pelo 40 watts. E o outro N, que seria o N superior, seria o 3.250 sobre 40. Tem que conferir para ver se não tem nenhum cálculo feito errado aí. Porque às vezes eu digito os valores meio... Da onde é o 3.250? Da onde é? Aqui, ó. É o fluxo luminoso mínimo e o máximo que uma lâmpada fluorescente de 40 watts pode ter. Ah, isso aí tem diferença, né? Isso. Aí a gente tem que calcular para esse intervalo, né? Então, nesse caso, a gente vai ter... Deixa eu pegar minha calculadora aqui. É sempre bom conferir para ver se eu não digitei nada errado. 42,5 aqui. Tá? E 81,25 aqui. E a unidade de eficiência luminosa, então, é sempre lumen por watt. Tá? Na lâmpada de vapor de mercúrio, por exemplo, como é que eu chego nesse 50,8? Eu preciso do fluxo luminoso dela, no caso 12.700, e da potência. Então, quando eu faço 12.700 dividido por 250, eu chego nesse valor. Tá? Então, são essas três variáveis que a gente pode estar calculando, sempre uma em relação a outras duas. Eu posso, por exemplo, dar o valor da eficiência e a potência e pedir o fluxo luminoso. Eu posso dar o fluxo luminoso e a potência e pedir a eficiência, ou eu posso dar a eficiência e o fluxo e pedir a potência. Tá? Então, a gente consegue relacionar esses três... Na realidade, é a fluorescente é mais... ilumina mais que a incandescente, é isso? Isso, a eficiência que ela tem, tá? É superior. Tu vê que uma lâmpada de 40 Isso. watts tem uma eficiência superior à lâmpada incandescente de 100 watts. Tá? Então, assim a gente consegue relacionar... Isso. É bem menor e é melhor. Desculpa quem está falando, é porque está travando bastante aí para mim. Não sei se é só para mim ou se para os colegas também. Acho que era o Alex que estava falando.
travando para mim. Tá travando para mim também. Quando você estava os dois juntos falando, tava travando. Não, eu fechei até Agora tá o meu melhor. vídeo aqui, porque se ficar aberto, ele trava. Agora tá Tá, melhor tu tava falando. tudo fechado que ele trava. Tranquilo. Não tem problema nesse caso, porque senão fica ruim para te entender, né? Então, com ao menos sem a imagem fica melhor. Mas é bem tranquilo, tá, pessoal, da gente estar fazendo esse cálculo. Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Então, o que a gente tem? A gente viu primeiro o fluxo, né, que é o quanto eu consigo emitir em todas as direções. Tá? A gente tem a eficiência, né, que a gente calcula o quanto eu emito em relação a cada watt que aquela lâmpada tem. Tá? E o outro item é a questão da intensidade luminosa. Tá? É a potência da radiação luminosa numa dada direção. Tá? A intensidade luminosa é a variável base, tá, de um sistema internacional. Então, tudo que envolve iluminação, tá, em relação a normas, né, ao Sistema Internacional de Unidades, é com base na intensidade, né, a unidade é candela, tá, mas a gente não vai calcular esse item, porque envolve alguns conceitos de cálculo, questão de derivada, enfim, que não compete aqui, a gente está vendo, tá? Porque é um nível técnico e a gente não tem por que cobrar esse tipo de coisa. Tá? Até porque é uma variável que ela é fornecida. Dificilmente a gente tem que calcular, geralmente ela é fornecida em catálogos também, então a gente fica só com a definição e qual unidade para saber que a intensidade luminosa é dada pela letra I e a unidade é o candela. Então, quem aí pegar um catálogo de lâmpada provavelmente vai ver alguma dos campos, né, dessa coisa com um CD ali no final, que está indicando justamente a intensidade luminosa. Depois a gente tem a outra variável, que é a iluminância ou iluminamento, tá? Que é dado pela letra E, que é a relação entre o fluxo luminoso incidente numa superfície e a superfície sobre a qual ele incide. Então, está relacionado com o fluxo luminoso, que a gente já definiu, né? E a área que esse fluxo está sendo incidido, né? Então, a gente consegue calcular também relacionado com o fluxo e a área, tá? E a unidade é o lux, tá? Então, eu até coloquei aqui como curiosidade o que seria o lux, né? O lux ele é definido como o iluminamento de uma superfície de 1 metro quadrado recebendo de uma fonte pontiforme a 1 metro de distância na direção normal um fluxo luminoso de 1 lumen. Ou seja, o lux quer dizer que a cada 1 lumen, um fluxo luminoso de 1 lumen, eu vou estar incidindo, né, numa superfície de 1 metro quadrado. Então, eu vou relacionar essas informações e aí, a partir disso, eu vou ter a informação da minha iluminância. Também é uma informação que, às vezes, vem em catálogo, tá, pessoal? Essa lâmpada, ela é de 200 lux, por exemplo. Tá? Então, é justamente isso, é o quanto daquele fluxo luminoso aquela lâmpada consegue irradiar
em determinada área, tá? Esse S aqui quer dizer área, uma superfície que é dada em metro quadrado, tá? Ou centímetro quadrado, enfim. O padrão é metro quadrado. Professora, Diga. professora, isso aí a gente vai conseguir se é para calcular, por exemplo, uma peça, estou fazendo uma peça aí 4x4, saber quantas lâmpadas vão na peça, porque na realidade eu sempre tive dúvidas que a gente bota, eu pelo menos boto, mas boto que fica bom para mim, mas não padrão, né? Sim, isso Se que é a um gente padrão, vai ver no decorrer da disciplina. Eu pego uma peça isso daí é para ter um 4x4. padrão assim, né? Isso. Isso é uma norma que tem, né, justamente para a gente definir certinho quantos pontos de iluminação a gente precisa numa peça. Então, eu tenho uma peça 4x4 com pé direito de 3 metros. Aí eu vou fazendo os cálculos, né? Aí eu vou determinar lá mais ou menos que tipo de luminária que eu vou querer, tipo de lâmpada. Eu quero colocar uma lâmpada de 20 watts. E aí, a partir dessas informações, a gente tem esse retorno, né? Esse cálculo que é feito para me dizer, eu preciso de 2, eu preciso de 1, eu preciso de 4, enfim, pontos de iluminação, né? É isso que a gente vai calcular, né? Nas aulas depois da apresentação do trabalho. A aula de hoje, a aula de segunda, a gente vai ver conceitos que vão ser úteis para fazer esses cálculos. Tranquilo. Tá bom, obrigado. Nada. Então, exemplos, tá, de iluminância, tá? Então, por exemplo, um dia ensolarado de verão em local aberto, tá? 100 mil lux. Aí, se a gente sair aí num dia de lua cheia, por exemplo, a gente tem 0,25 lux. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fluxo luminoso que é gerado pelaquela fonte de luz natural é capaz, né, de emitir 0,25 lux, por exemplo. Esse valor é dado em relação ao fluxo luminoso e à área que ele está expondo, né? Então, é assim que a gente calcula. Então, se eu tivesse, por exemplo, lá a gente tinha um fluxo luminoso de 3,250 numa lâmpada fluorescente. E aí eu vou colocar essa lâmpada numa peça que ela tem... Vamos pegar, por exemplo, aqui o colega falou 4x4, 16 metros quadrados. Aí eu vou calcular o meu E, né? Então, seria o 3,250 sobre o 16. Significa que, nesse caso, eu vou ter 203,125 lux. Tá? Então, o fluxo luminoso sendo irradiado em 16 metros quadrados vai ter um nível de luminância de 203 lux naquela peça. Tá? Então, é assim que a gente calcula, né, a questão da iluminância. Aí depois a gente tem a luminância, tá? Então, isso é bem, às vezes, fácil da gente acabar confundindo, né? A questão de iluminância com luminância. A luminância é através dela que a gente enxerga, tá?
Então, por definição, tá? A luminância é a razão da intensidade luminosa incidente no elemento de superfície. Então, aquela mesma ideia de que a gente viu anteriormente, tá? Questão de superfície. Só que em vez de relacionar o fluxo, a gente estava relacionando a intensidade. Para a área, né, vista pelo observador. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Aqui, no caso, a gente teria a equação para calcular a luminância. Tá? A luminância ela é dada por candela metro quadrado. Candela é a unidade de intensidade que a gente já viu, e de superfície é metro quadrado. Tá? E aí, além disso, a gente tem a questão do cosseno, né, cosseno alfa, que é a direção da observação. Então, eu tenho uma determinada intensidade sendo emitida numa superfície, aí eu digo, eu tenho um raio ali de 30 graus. Tá? E aí, para calcular, eu vou usar a variável de intensidade, vou usar a variável de superfície e vou considerar isso. Só que aqui essa equação é um resumo já, tá? Uma abreviação para o caso de da gente ter uma intensidade normal à superfície. O que é uma intensidade normal à superfície? Significa que eles formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui eu já estou fazendo uma aproximação, porque originalmente essa equação também é com base em derivada, derivada de intensidade relacionada à derivada de superfície. Tá? Então, aqui já é feita uma aproximação, né? Considerando que eles estão formando entre eles um ângulo de 90 graus. Então, a gente também não vai calcular, porque nem todos os casos eles formam um ângulo de 90 graus, e quando não formam, a gente tem que estar aplicando derivada. Tá? Então, às vezes uma derivada parcial, às vezes uma derivada normal, mas também são coisas que a gente não vai calcular justamente pelo grau de complexidade, né? Então, a gente fica só com a definição mesmo de luminância. Tá? Questão de refletância é a relação entre o fluxo luminoso refletido por uma dada superfície e o fluxo luminoso incidente sobre a mesa. Questão de refletância, a gente vai ver a questão das cores de teto, parede e piso, o que isso influencia na escolha, tá? A gente vai falar sobre isso no decorrer das aulas, tá? Que é justamente isso, a diferença que eu tenho em refletir uma dada iluminação numa parede branca, por exemplo, do que numa parede preta, onde tem uma absorção muito maior. Né? Então, a gente ali, nesse caso, essas cores, elas influenciam na potência da lâmpada que eu tenho que estar determinando, porque ali eu vou ter muita perda. Ou, por exemplo, uma luminária que ela é fechada, a gente tem uma perda ali também de luminância em relação a uma que é aberta, um bocal que é aberto, enfim. Então, a gente tem essa questão da refletância nesse caso. Questão da emitância é a quantidade de fluxo luminoso emitido por uma fonte superficial por unidade de área, então relacionando o lumen com metro quadrado, né? É o quanto eu consigo emitir de fluxo luminoso, né? O índice de reprodução de cor, o IRC, provavelmente também já devam ter visto quem olhou aí característica de lâmpada, né? IRC e a questão da temperatura de cor. O IRC, ele se baseia na tentativa de mensurar a percepção da cor que o nosso cérebro entende, tá? Então, a gente tem uma série de cores padrões, né? E a gente tem um valor percentual médio aí que
que relaciona, então, esse nível de percepção que o nosso cérebro ele tem em relação a determinadas cores, né? A questão da temperatura, a questão da temperatura de cor, então a gente, essas informações elas trabalham junto, o IRC e a temperatura de cor, né? Então a gente tem a temperatura de cor dada em Kelvin, né? A gente acabou vendo questão de temperatura, já falei para vocês em determinado momento das questões de unidades, né? E a gente tem justamente aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa de usar a temperatura em graus Celsius, né? Hoje está 25 graus Celsius, hoje está 12 graus Celsius, mas se a gente for mundialmente falar e seguir o que é o padrão do sistema internacional, a gente tem que trabalhar em Kelvin. A temperatura, a unidade padrão de temperatura é Kelvin. A gente consegue relacionar essas grandezas em escalas termométricas, né, para transformar um valor Celsius em Kelvin. Então, as informações em catálogos de lâmpadas são dadas na temperatura com base em Kelvin. Então, a gente tem alguns intervalos, né? Quando a gente fala de cores quentes até 3.000 kelvins, cores neutras entre 3.000 e 4.000 e cores frias acima de 4.000. Mas isso são só características que constam também em catálogo, mas a gente não consegue calcular. Tá? Aqui eu fiz um quadro resumo para facilitar a questão de associar cada grandeza, então, principalmente essa 5 que a gente vai estar utilizando, fluxo luminoso, eficiência luminosa, intensidade luminosa, iluminância ou iluminamento e luminância, com a letra representativa delas, então cada uma é associada a uma letra. O fluxo luminoso é um θ, né, uma letra grega, a eficiência luminosa é um N, como eu disse para vocês, intensidade o I, iluminância E, iluminância L, as suas respectivas unidades, que é bem útil quando a gente vai olhar catálogo. Então, às vezes a gente tem lá uma informação, 200 lux, tá? E a gente vai, porque a gente vai ver esse Ezinho de lux, ele tem uma norma, tá? Então, eu tenho que ter para uma oficina 500 lux, para um escritório 600 lux, para um hospital, uma sala de hospital 1.000 lux, aí para um quarto 100 lux. Então isso é regido por norma e a gente vai pegar essa informação do lux. Então às vezes a gente associa o que é através da unidade, né? Então esse quadro ele facilita nesse sentido. E aí o que a gente tem ali de equação também relacionado a cada uma dessas grandezas. Mas, como eu disse, a gente vai acabar, para calcular, acaba calculando só a eficiência luminosa, tá? Isso aqui é uma informação que a gente vai retirar da norma. A gente vai considerar nos cálculos, mas a gente vai retirar já essa informação da norma. E a luminância a gente também não vai calcular pela questão lá de precisar de derivada, tá? Isso aqui a gente vai consultar em catálogo. Isso aqui vai estar em catálogo. Então, efetivamente, nos cálculos do dimensionamento pelo método dos lumes, a gente usa o fluxo luminoso, que vai estar no catálogo da lâmpada, e a iluminância, que é o nosso E, que vai estar numa norma. Tá? Então, basicamente, de variável para usar no cálculo são essas duas, né? Algumas outras a gente pode utilizar para definir uma lâmpada em relação a outra, mas nos cálculos são essas duas que a gente vai utilizar. Mas a gente vai voltando, quando eu apresentar o método dos lumes, a gente vai retomando isso e relembrando essas variáveis.
Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta, enfim? Enquanto eu vou abrindo aqui as coisas para fazer o sorteio dos grupos. Cadê aqui os grupos? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui tem os grupos. Tá? Os grupos. Antes de eu fazer o sorteio, algum grupo tem preferência por dia no sentido de, eu já sei que eu vou estar de serviço no dia 4, eu posso ser no dia 5, ou faço o sorteio aqui e ninguém tem... Quarta-feira eu estou de folga, professora. Quarta eu saio 8 da manhã aqui de bordo e quarta eu estou de folga. Para mim seria melhor. E aí terça eu vou contar com a sorte. Então, o teu grupo, no caso, seria melhor no dia 5. Não tem com o que o Thiago Oliveira, o Thiago Borges, o Christopher, como é que tá a posição deles, entendeu? Estou falando de frente a mim. Aham. Eu vou dizer que nenhum deles está na aula. Vou fazer assim, eu vou fazer o sorteio e aí vamos ver, de repente vai cair pelo sorteio mesmo, senão... o Christopher agora está na aula. Christopher, tem algum problema para ti a apresentação ser na quarta, dia 5, ao invés de terça, dia 6? Porque para o Patrick ficaria melhor, que ele está de folga. E geralmente manda coisa no chat. Deixa eu ver. Ele respondeu aqui no chat. Para ele Vai não ser tem... dia 5 e dia 6? Não, dia 4 e dia 5. Ou dia 4 e dia 5? 4 e 5. Terça e quarta. Então seria terça, quarta, ou dia 4 e... Isso. Isso. É que tu falou dia 5 e dia 6, eu me confundi. Então eu falei errado. Vou fazer aqui, peraí. Deixa eu fazer o sorteio aqui, vamos ver o que vai sair. Cinco, 1 e 4. Então, dia 4/5, grupos 1, 4 e 5. Dia 5/5, grupos 2, 3 e 6. Nem precisou. Fechou. Beleza? Christopher, eu não estou muda. Ao menos os colegas estão me respondendo. Tá conseguindo me escutar agora? Esse que eu fiquei muda para ele, mas eu tô... Acho que o resto está me escutando. Tá chegando claro. Perfeito. Não sei o que aconteceu. Estou escutando aqui, estou escutando. Então, esses são... Vou até anotar aqui para mim, porque depois eu... Dia 4, então, grupo 1, 4 e 5. E dia 5, 2, 3 e 6. Primeiro...
Depois eu vou colocar, depois que acabar a aula, eu coloco ali no esses dias, porque eu não sei se tem representante de todos os grupos aí. Aí eu coloco ali na tabelinha lá, faço uma tabelinha ali direto no grupo da turma. Se alguém, porventura, tiver algum problema depois com essas datas, aí me chama que aí a gente tenta trocar, tenta acertar, porque vai ser bem tranquilo. Deixa eu ver, que acho que alguém chamou sobre o dia. Vamos ver. O Matheus está de serviço. Grupo 3, tu está de serviço na quarta. Estás de folga na terça. É isso? Se eu entendi bem o que tu botou ali. No caso, o grupo 3 teria que ser no dia 4. Grupo 1, 4 e 5. Pessoal aí de grupo 1, 4 e 5, alguém pode trocar com o grupo do Matheus para ser para ele poder apresentar no dia 4? Seria o grupo Israel, Daniel, Avner e Michael? Ou Wagner, Ismael, Matheus Pinho e Carlos? Ou Diego, Alex e Eliezer? Eu sou do grupo 4, professor. Por mim pode trocar, não tem problema. Por mim, tanto faz o Diego Eliezer. Eu sou do grupo 4 também, se puder trocar, se quiser trocar. Tá, então vamos botar de novo aqui. Ao invés do grupo 4, vai ser o grupo 3. Então, 1, 3 e 5. E 2, 4 e 6. Ímpares e pares. Então, no dia 4, ficaram os grupos 1, 3 e 5. E no dia 5, os grupos 2, 4 e 6. Aí a gente vê depois, se alguém tiver algum problema a mais, a gente vai acertando. Mas a prioridade de acertar é quem está aqui na aula, né? Então a gente já conseguiu acertar o do grupo aí do Patrick para o dia e do Matheus. Tá? Se alguém mais tiver algum problema, depois me chama. A gente tem aula de segunda ainda para acertar. Mas lembrando, vocês têm todo mundo, até quem apresenta no dia 5, tem até às 19 horas do dia 4 para me mandar o trabalho. Tá? Só vão apresentar no outro dia, mas vão mandar todos no mesmo dia. Certo? Agora. Deixar aqui para abrir chamada. Alex? Tô aqui. Avner? Já ia pular, porque eu boto sempre justificado aí. Eu tô aí. Carlos? Presente. Christopher? Cristiano? Diego? Douglas? Douglas foi que mandou mensagem. Eliezer? Felipe? Presente. Ismael? Israel? Michael?
Leonardo, pulei porque já tinha justificado lá. Presente, tá aqui. Michael. Daniel. Botou no grupo que tava ficando sem bateria, ainda tá aí. Tô aqui. Matheus Pinho. Matheus Lopes. Presente. Matheus Melo. Patrick. Nenhum dos Thiagos e Wagner. Certo, pessoal? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Professora, acho que não me chamar. Chamou o Patrick? Chamei, botei presença, Patrick. Obrigado. Nada. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente vai encerrando e segunda-feira a gente retoma falando sobre luminares. Quando é que tem que desculpa, Alice, tu tinha falado, eu não peguei a data. Até quando tem que Alice. te enviar o trabalho? Até o dia 4 às 19 horas. Eu vou colocar agora lá no grupo. Vamos ver aqui, cadê o grupo? Alice, Oi. Tu tá mutado, Wagner. Eu vejo que tu tá falando, mas tá um mudo. tá ouvindo? Agora tô. Tá bugando toda hora, a net ficou ruim agora do nada aqui, mas estou presente aí na aula. Tá, não, eu botei presença aí. Valeu. Valeu. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Christopher, eu botei presença para ti também, botou ali no chat. Então, vou dando a aula por encerrado, tá? Uma boa noite e a gente se vê segunda-feira. Bom final de semana aí. Valeu, boa noite.